Boa, eu sim, ó. Então, assim, a gente vê o nosso chat aqui também com essa confiança toda, né? O chat querendo também ver um São Paulo vitorioso, ver um São Paulo com bom nível, e aí entra muito, né, no que a gente vinha falando de que nos últimos anos, né, o São Paulo no Brasileirão era tocando de lado, tocando de lado, tocando de lado, quando apertava o calo, via que, opa, pode dar M aqui, começava a jogar e tratava diferente. Esse ano tem totais condições, né, pelo menos essa é a minha visão, de fazer uma campanha mais tranquila. E aí o chat, quando participa com a gente aqui também, os nossos membros, fala muito disso, de que, pô, no ano passado o São Paulo passou um certo aperto. Esse ano, de repente, dá para pensar em dosar forças. E vai passar muito pelo elenco rotativo, né? Vai ter que ter todas as peças que o São Paulo tem hoje em seu plantel disponíveis no meio do ano, né, principalmente, para rodar esse elenco. E eu fiz essa introdução toda para a gente falar de um cara que você gosta muito, que é James Rodrigues, porque Júlio Casares deu uma entrevista ontem para a ESPN falando que se o James tiver o caminho de saída, vai ser natural como foi o caminho de chegada, ou seja, meio do ano, tchau. Né? Nas entrelinhas, a gente entende dessa maneira. Vai fazer muita falta pro seu coração, Ilcim? Cara, talvez ele faça falta para minhas lives, que rende o assunto e tal. Mas, cara, zero. A saída dele podia ser financeiramente boa, como foi a chegada também, né? Mas cara, eu não tenho assim. Quando eu falava dele, eu era massacrado, que eu era frustrado e tinha inveja. Aí aconteceu o que eu tava falando. Agora eu vou falar o quê? Tipo, sei lá, até o Zuba, que acabou de chegar, viu o que a gente tinha visto no começo do ano. Então, tipo, acho que não tem muito. Eu acho que quanto antes sair, e aí entra só uma coisa. Eu acho que não vai ser tão fácil dele sair assim, tá? Eu acho que devido aos últimos jogos dele, as atuações, ninguém quer. Os caras falam muito a MLS, MLS. Cara, a MLS não tá contratando errado assim, não, tá? A MLS não de a galera só não conhece, mas o pessoal não tá contratando errado. Eu acho que vai ser difícil uma saída dele natural desse jeito aí, e ele também não vai pedir para rescindir. Eu acho que ele vai ficar lá, eu não sei até quando vai o contrato dele, mas eu acho que 2025. Né? Então, eu acho que até 2025 a gente vai ter lenha para queimar no assunto Rames aí. Porque eu acho que ele vai ficar ali, tranquilinho na dele, com controlinho de carga tal. Ele vai ali, puxa um ferro, toma um café no Vasco, café da manhã bom para caramba do CT ainda, inclusive. E ele vai ficar ali, resenha vai, resenha vem, posta uma foto e tal, e vai ficar sugando. É isso. Eu não tenho muito mais o que falar sobre isso. Ô, Gabi. Pode falar, Fernando. A gente está a exaustão falando do James Rodrigues, né? O Wilson já definiu, não tem mais o que falar. O último do Wilson, a última do Wilson, vocês viram o post que ele colocou agora há pouco na rede social dele? Copa América, seleção colombiana. É o que ele quer, é o que ele deseja. E o São Paulo, que foi besta, que foi tonto, que foi imbecil de aceitar esse tipo de coisa. Ele pediu desculpa com o rabinho entre as pernas para se manter ativo, treinando, para ser convocado para a Copa América, que é o grande desejo dele. O último post dele é ele jogando com a seleção colombiana na Copa América. A foto de perfil dele é a foto com a camisa da seleção colombiana. O antigo store dele, antes desse que ele colocou agora, é ele fazendo um treinamento ali com peso no chão, com o short da seleção colombiana. Nada se refere ao São Paulo. A única menção que ele faz de referência ao São Paulo é a marca que veste ele, que ele ganha dinheiro da marca, da New Balance, também. As coisas que ele se remete ao São Paulo, essas fotos, estou me dedicando ao máximo no treinamento, estou ficando forte, meu tríceps está gigante, meu adutor está maravilhoso. Nada, cara, nada. De manhã a gente já falou sobre isso, ontem a gente já falou sobre isso, amanhã a gente vai falar sobre isso. Não tem mais. O James Rodrigues no São Paulo é apenas um jogador para ganhar na casa do milhão, para se manter ativo nos treinamentos e não vai ser utilizado, porque o Zubeldia é um cara sério, é um cara enérgico, é um cara que está vendo o que está acontecendo. Se não se dedicar 150% no treinamento, não vai jogar. O James vai se dedicar 150%? Não. E ele vai continuar ganhando dinheiro do São Paulo. E ao contrário do que o torcedor pensa, manda embora. Não é assim, manda embora. Ele tem contrato vigente com o São Paulo. O São Paulo vai ter que pagar tudo para ele, e se pagar, vai ficar mais endividado ainda, como no caso do Daniel Alves.
Boa, Fê, só o chat aqui participando, vou puxar o pior nosso Guilherme Nápoles, mas o Gustavo Wilson mandou, clonaram o Ilcinho, acabei de ver ele no Thiago Leifert. Caraca, trabalha muito. E o Ilcinho tá em todas, né? O Ilcinho sai de uma, entra em outra, fica o dia inteiro fazendo aí também live com a galera, participando, nosso monstro aqui da Arquibancada Tricolor. Guilherme Nápoles, você que hoje é o nosso convidado aqui e não está muito habituado, né, o público a te ouvir falar de James Rodrigues. Eu quero que você dê a sua visão da passagem dele e se para você o fim de ciclo está sendo adiado, porque a impressão que fica é essa, né? Que é um cara que desde lá de trás já era para ter saído, aí pede para sair e volta porque não tinha grandes propostas, e aí agora, meio do ano, tende a ter uma saída. E aí o Casares dá aquela entrevista falando em naturalidade, tratando como naturalidade. Tem que ser cobrado também diretoria, né, Gui? Olha, Gabi, sinceramente, o James Rodrigues é uma decepção do início ao fim. É um cara que já passou pelo comando do Dorival Júnior, é um cara que já passou pelo comando do Thiago Carpini e agora está aí com o Zubeldia. São 3 treinadores que acompanham o dia a dia do São Paulo. Nenhum dos 3 colocou o cara para jogar. Alguns, em alguns momentos, por questões físicas, em outros momentos, por questões técnicas, como é o caso agora do Zubeldia. O que faz o torcedor do São Paulo acreditar que ele ainda pode dar certo é justamente o histórico dele há 10 anos atrás, há 8 anos atrás. Há muito tempo, o James Rodrigues não é aquele jogador que ele se mostrou ser em Mônaco, em seleção colombiana, em Real Madrid e até em certa passagem pelo Bayern de Munique. Em alguns momentos ele teve lapsos positivos, no Everton ele teve alguns lapsos positivos. O James Rodrigues não é mais esse cara. Se a gente tivesse um James Rodrigues que quer jogar no São Paulo 30% do que ele quer jogar na seleção colombiana, talvez a gente tivesse um jogador que agregasse um pouco. Mas é um cara que está quase um ano no São Paulo e é um cara que a gente espera muito. Quantos jogos o James Rodrigues decidiu com a camisa do São Paulo? Zero. Eu lembro em um que ele ajudou a construir o resultado, foi contra o Cobressal, o primeiro jogo aqui no estádio do Morumbi, onde ele fez talvez a melhor partida dele com a camisa do São Paulo. É um jogador que era para ter ido embora no começo do ano e não foi porque não surgiram propostas. Não surgiram propostas porque ele já não é mais um jogador do mesmo nível. E o mercado do futebol entendeu isso. Uma passagem frustrada pelo Al Rayá, por uma passagem frustrada pelo Olympiacos e agora novamente pelo São Paulo Futebol Clube. O mercado do futebol entendeu que o James Rodrigues não é mais um jogador em atividade. Ele é um cara que ele só está no São Paulo ainda e ele pediu desculpas justamente porque ele queria estar em condições físicas para jogar a Copa América, como trouxe muito bem o Fê. E aí o torcedor do São Paulo, lá no início do ano, quando o Carpini estava bem, ganhando o título da Supercopa, ganhando do Corinthians na Neoquímica Arena, o torcedor do São Paulo falou o quê? Pô, a gente não precisa mais do James, o time está entrosado, está encaixado sem ele. Bastou o primeiro resultado negativo, os primeiros 3 jogos sem vitória ali, aquela sequência, Ponte Preta, Guarani, eu não me lembro o outro que o São Paulo acabou perdendo pontos no Morumbi, para o torcedor do São Paulo, pelo amor de Deus, volta o James tem que jogar nesse time. Não é assim que funciona. Hoje o torcedor do São Paulo está pensando, não, o James pode ir embora no meio do ano, se surgir proposta, se surgir uma oportunidade, quem sabe, dele ir embora, pode ir. Mas traz uma sequência de resultados negativos para ver se esse mesmo torcedor não vai pedir o cara de volta, falar que o cara tem que jogar porque ele tem qualidade técnica acima do elenco do São Paulo. E não é assim que as coisas funcionam. O James tem um contrato, ganha aproximadamente, aí, pelo que a gente sabe, 800 mil reais por mês, é até menos pior. É 1 milhão e 200, né? É 1 milhão e 200. Era 800 mil no ano passado, esse ano é 1 milhão e 200. O que é ainda mais grave, né? Porque 1 milhão e 200 por mês, o São Paulo não consegue pagar ele em sua totalidade, também não consegue liberar ele, porque ele vai querer receber. É menos mal que não é 2 milhões, igual o time do Corinthians paga pro Igor Coronado, né? Tem isso também que pouca gente fala, mas mesmo assim, é um salário absurdo que o São Paulo paga pro James Rodrigues para ele não decidir jogo, para ele não entrar em forma em um ano. Tem gente, jogador de futebol que se machuca, faz cirurgia, em 1, 2 meses ele já tá com a forma recomposta. O James Rodrigues em um ano não conseguiu recompor a forma física dele. Por quê? Porque ele não tem vontade de jogar pelo São Paulo Futebol Clube. O ciclo do James no São Paulo acabou. Por mais que doa pro torcedor, que tinha muita expectativa quando ele chegou, de quem sabe voltar a ser campeão de tudo, e conseguiu ser campeão na Copa do Brasil sem a presença dele, o torcedor tem que entender que o James Rodrigues não é aquilo que a gente esperava e que ele tem que sair do São Paulo. Pelo bem do poder financeiro do São Paulo, pelo bem da calmaria do São Paulo e principalmente do time de São Paulo, porque quando ele está em campo, ele não agrega. Boa, perfeitamente, Guilherme Nápoles. Acho que é uma opinião muito semelhante de todos aqui com o James, e como falou o nosso Mário Pravato, antes o fã-clube dele no São Paulo cabia numa Kombi, agora é só um Fusca, né? Tem muita gente que já desencanou do James, a grande maioria do São Paulino desencanou de James Rodrigues, porque não dá nenhum motivo para entender que ele pode ter algum ponto de evolução, né? Não dá. E lá nas minhas transmissões, né, o Marcão, meu comentarista, o irmão do Mano, o grande Marcão, ele é defensor do James Rodrigues. Por quê? Porque ele acredita no talento.
Ele acha que o talento do Rames pode agregar alguma coisa, mas não é só de talento que a gente vive, né? O Ilcinho sabe muito bem disso como jogador, se não tiver na vibe, não vai conseguir jogar.